Irmãos, é um prazer estar aqui nesta noite para falarmos de um tema tão importante, a família. Vamos fazer aqui uma exposição breve, panorâmica, do livro de Ruth, trazendo alguns princípios sobre a família. Antes de tudo, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, bom estarmos aqui, refugiados em Tuas asas, Tua proteção, prostrados, ó Deus, aos Teus pés. Dá-nos, ó Deus, a direção, a sabedoria para seguirmos o Senhor. E o poder do Teu Santo Espírito para vivermos, ó Pai, para a Tua glória, diariamente. Não permita, Senhor, que o nosso coração se enfraqueça, que nos desviemos dos Teus santos caminhos. Abençoa nosso coração, nossa vida, nosso lar, para que tudo, ó Deus, Teu nome seja glorificado, Cristo proclamado, e que outros possam se aproximar do Senhor através das nossas vidas e famílias. Continua, Senhor, a abençoar este seminário, todos aqui, ó Deus, professores, a direção, os alunos, que sejam sustentados por Ti e iluminados pelo Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, a história de Ruth, Noemi e Boaz é muito importante para a vida de Israel, para a mensagem cristã como um todo. Conhecemos a história de modo geral, nós vamos pegar aqui alguns princípios. Bom, Noemi e seu marido saíram de Belém, foram para Moabe, porque Belém havia fome. Lá os seus 2 filhos casaram, mas depois eles morreram. O próprio Elimeleque também morreu, e então eles voltaram para Israel, porque elas ouviram, Ruth e Noemi, que em Israel havia pão novamente. Então voltaram as duas, Orfa seguiu o seu caminho, e ela chega na época da cevada, como diz aí o verso 22, capítulo 1. Ruth, ainda jovem, foi buscar provisão para você, para ela mesma e para Noemi, num campo. Diz o verso 2, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E o verso 3 diz que por casualidade, aos olhos humanos, ou seja, sem uma intenção, entrou na parte que pertencia a Boaz, que foi o seu resgatador. Boaz permitiu que ela colhesse, segundo a lei do Antigo Testamento. Ela colheu, foi ali bem tratada por Boaz, e finalmente ela foi resgatada por ele, como nós vamos ver, cumprindo a lei do levirato do Antigo Testamento. Esse é o resumo da história de Noemi, Ruth e Boaz. Ruth se casa com Boaz e, curiosamente, entra na linhagem messiânica, diz aí o capítulo 4. Veja aí, por favor, Ruth, capítulo 4. O verso 17. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Resumindo aqui a história de Ruth, vamos caminhar agora no primeiro capítulo. Perdas, fome, dificuldades, separação. Podemos colocar como título aqui de Ruth 1, o momento em que Deus não parece estar ao nosso lado. As grandes tribulações de Ruth e Noemi. Nós cremos, nós confiamos em Deus, mas muitas vezes a nossa fé pode ser abalada. Às vezes nós não pensamos dessa forma, Deus não está do meu lado, mas nós não entendemos, muitas vezes, que as nossas orações
geralmente são marcadas pelo porquê, Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu saí deste lugar, fui para aquele, e todas essas tribulações caem sobre mim? Por quê? O versículo 1 traz um contexto do livro, nos dias em que julgavam os juízes. O livro de Juízes mostra bem claramente essa anarquia moral. Ninguém buscava a Deus verdadeiramente. E o refrão de Juízes é esse no final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É o que diríamos hoje, terra de ninguém, né? Israel estava uma perdição, uma corrupção. Em vários capítulos você vê o quanto Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Especialmente no final do livro você tem alguns relatos tristes e lamentáveis. Portanto, quando fala aqui nos dias em que julgavam os juízes, é esse quadro de trevas, terror e impiedade que nós devemos ter em mente. Belém, onde eles estavam, essa família, significa casa do pão. Mas no livro de Juízes nós temos o que chamam de ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? Israel experimentava um alívio pela bênção de Deus. Aí, neste alívio, nessa tranquilidade, nessa paz, Israel caía em apostasia, deixava os caminhos do Senhor, abandonava Deus, buscava os ídolos e outras coisas mais, apostasia. Depois da apostasia vinha a aflição. Deus, através dos inimigos ali vizinhos, afligia o seu povo de Israel para que Israel voltasse para ele. Na aflição, Israel buscava Deus em arrependimento. E Deus, contemplando o arrependimento de Israel, dava então auxílio através de um juiz. E aí vinha então um alívio novamente. Só que aí Israel caía em apostasia e aí ficava esse ciclo vicioso que você pode ler no livro de Juízes. Várias vezes isso vai acontecer. Coloquei tudo com A aqui para decorar mais fácil. Alívio, mas aí apostasia, aflição, arrependimento e auxílio. Até hoje, infelizmente, muitas vezes nós somos assim. E os membros da igreja, às vezes, são assim também. A reunião de oração é mais frequentada quando as dificuldades aumentam. E às vezes as pessoas buscam a Deus mais porque estão no aperto ou precisando de alguma solução rápida e prática, mas às vezes recebem a bênção do Senhor e aí abandonam, ou não oram tanto mais quanto deveriam. Esse é o quadro do livro de Juízes, lamentável. Então Elimeleque, casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E Malom casou com Ruth, e Quilion casou com Orfa. No Antigo Testamento, muitas vezes, os nomes, eles dão assim uma dica sobre a intenção do autor. O significado dos nomes, muitas vezes, estão ligados à história. E às vezes é importante buscar isso. Por exemplo, Elimeleque significa Deus é rei, né? Melech, Deus é rei. Noemi, amável, encantadora, agradável. Elimeleque sai de Belém, vai para Moabe, não parece tanto que Deus é rei na vida dele. Noemi não está tão amável, agradável, encantadora aqui no capítulo 1, ela está amarga. Ela está reclamando aqui. Ela diz que Deus descarregou a sua mão contra ela. Então ela não está tão assim amável, encantadora e agradável. Malom significa mais ou menos estar enfermo, alguma ideia parecida com essa. Quilion também, enfraquecer, definhar. Realmente os 2 morreram. Ruth e Orfa não sabemos, eram moabitas. E Mara, como Noemi diz, chamai-me Mara. Mara significa amargura. Em Êxodo capítulo 15, quando o povo de Israel encontra aquelas águas amargas, e depois Deus instrui Moisés a jogar a árvore nas águas, elas se tornam doces, mas aquele lugar fica conhecido por Mara, ou seja,
amargura, no caso aqui Noemi, amargurada. O texto diz que eles eram de Efrata, talvez então eles tinham uma dignidade especial. Mas tudo isso desmorona, essa fartura, essa dignidade, casamento e filhos, porque agora ela é uma viúva e agora ela está voltando para Israel, uma viúva então desamparada, sem marido e sem filhos. Esse período, como eu falei, dos juízes, é um período terrível, por causa dos outros deuses, Baal, Astarote, uma cultura dividida, mesclada, onde nós tínhamos o Deus de Israel, que alguns serviam, outros serviam deuses estranhos, e outros serviam qualquer coisa que aparecesse e estava bom. Servia o Deus de Israel, servia outros deuses. É o famoso sincretismo, que tanto marca a nossa cultura. Serve a Deus, serve a outros, segue a igreja evangélica, é católico, é espírita, ele é tudo, quer ser tudo. Quer fazer uma soma de tudo, e aí uma síntese, e é o que a pessoa segue. É uma cultura então confusa, dividida e imoral. O problema do mal aparece aqui claramente, como aparece na Bíblia toda. Como conciliar o mal com a providência de Deus? Porque Deus permite o progresso da impiedade no meio do seu povo. O que Deus está fazendo aqui através dessas tribulações? Como conciliar isso? A providência de Deus através dessas linhas estranhas da tribulação, da dificuldade e da luta. Está em Moloque. Corpo humano, um rosto de boi, meio touro assim, e os filhos, as crianças, eram sacrificadas nos braços de Moloque. As duas figuras aí representam possibilidades, né? A primeira, onde Moloque está com os braços estendidos, a criança era assada literalmente ali nos braços de Moloque. E a de baixo, onde a criança era lançada dentro de Moloque, dentro da estátua, em chamas, e aí a criança era queimada lá dentro. Os irmãos podem ver aqui, tem alguém tocando, né? Porque na hora que a criança era queimada viva, eles tocavam para nem ouvir os gritos lá. Alguém pode dizer, mas como alguém pode fazer uma coisa dessa? Meus irmãos, o pecado, quando domina, quando entra na vida, quando toma a pessoa, ela faz coisas que nós não imaginamos. E se nós deixarmos também o pecado entrar na nossa vida, faremos coisas que nós nunca pensaríamos fazer. Essa é a famosa falta de afeição natural que Paulo fala. Sacrificar filhos. Em outros períodos, comer os filhos. E tantas outras coisas mais. Porque o pecado, ele vai tirando essa sensibilidade na consciência das pessoas. O pecado vai tirando essa afeição, esse afeto natural. Deus proibiu várias vezes Israel de fazer isso, mas eles sacrificavam a Moloque. Israel ali, aquela nação pequena, cercada de outras nações pagãs, que serviam a outros deuses pagãos. E às vezes acontecia o quê? Aquele que servia a Baal tinha uma grande colheita. Servia Moloque, a vida dele estava indo melhor. Então Israel ficava olhando, pensando assim, será que não é melhor? Será que não é mais lucrativo servir a Baal? Será que não é mais lucrativo, não é um ganho servir a Moloque? E às vezes se rendia por causa do interesse. A igreja evangélica em boa parte está sacrificando a Moloque? Está, porque está buscando a Deus por coisas materiais,
por prosperidade. Por que é isso e por que era aquilo. Então o sacrifício infantil era comum. Camus, Moloque, Amon e Moabe. Se perguntar assim, você sacrifica o seu filho para outros deuses? Parece uma ideia absurda, né? Colocar isso parece até ofensivo. Mas se você ler aquele livro excelente, Ídolos do Coração, nós vamos ver que a idolatria vai muito além da imagem. Às vezes nós não sacrificamos nesse sentido aqui de queimar, de lançar os nossos filhos nos braços de Moloque, mas sacrificamos os nossos filhos muitas vezes quando oferecemos ele para o mundo, quando colocamos o mundo dentro de casa, quando colocamos no coração da criança que é mais importante assistir a um jogo de futebol do que estar na casa de Deus. Quando nós falamos constantemente de uma coisa que certamente não agrada a Deus, ou assistimos programas que não agradam a Deus, estamos sacrificando a fé dos nossos filhos. Então Israel caiu nessa idolatria aqui desenfreada. Vamos aprender aqui algumas lições. Primeiro, Deus educa a nossa fé retirando os nossos fundamentos. O interesse de Deus no destino de um homem, nos dias em que julgavam os juízes, deveria nos lembrar que até mesmo as nossas coisas mais comuns são significantes para Deus e se encaixam no seu cuidado todo-poderoso. Uma pessoa, dentre tantas outras, mas ela fazia parte da história que Deus estava escrevendo na vida de Israel. As coisas mais comuns, as pessoas mais simples, são significantes para Deus e se encaixam no cuidado dele e na sua providência. Você já parou para pensar nisso? Que Deus muitas vezes tira aquilo que para nós é um fundamento, é algo que nós às vezes dizemos assim, eu não consigo viver sem isso. Às vezes Deus vai tirar, para que possamos viver somente por Ele e para Ele. Deus tirou tudo na vida de Noemi e Ruth, para que Noemi aprendesse a depender e amar acima de todas as coisas o Senhor. Às vezes, meus irmãos, Deus vai tirar coisas preciosas da nossa vida, porque por vezes essas coisas preciosas se tornaram ídolos. Não são erradas em si mesmas, normalmente não são nem pecaminosas, mas se tornaram ídolos. Elas ocuparam um lugar muito grande em nossa vida. A fome então assolou Belém de Judá. Elimeleque vai para Moabe. E aí nós temos uma escada aqui, degraus de perdas. Ela perde a sua casa, ela perde a sua terra, ela perde o seu marido e ela perde também os seus filhos. Ela perde tudo. Como Jó perde os seus filhos, perde os seus bens, perde a sua saúde e perde tudo. Mas por trás dessas dificuldades, por trás dessas perdas, Deus estava trabalhando na vida dela. Como nós vemos no final do livro. Certamente, essa pergunta ficou alojada no coração de Noemi, de Ruth, por que Deus? E às vezes não tem resposta. Às vezes as pessoas querem orar para entender a vontade de Deus. Essa não é uma oração muito correta. Porque você não vê os homens de Deus, você não vê na Bíblia alguém orando para entender a vontade de Deus ou entender o que Deus está fazendo. Nós somos chamados a viver pela fé. Não para entender ou para descobrir uma vontade secreta de Deus. Deus estava ensinando aqui essas mulheres. Saíram então de Belém e aqui por cima foram até Moabe. Coloquei aqui esse site só para mostrar aqui que tem. É muito interessante. Você digita lá o
o texto bíblico, a referência bíblica, e aí ele dá a região. Então você digita lá Rute 1. Então nesse capítulo fala sobre Belém e sobre Moabe. Então ele localiza os dois lugares no mapa. Deus se volta para abençoar um povo também arrependido. O ciclo acontece novamente porque volta a ter pão em Israel. Então elas saem de Moabe, agora se dirigem para Belém novamente. Apesar de tudo, Noemi não deixou de orar, de reconhecer a Deus. Apesar de tudo que ela está passando, ela ainda permanece orando. Amarga, mas ainda reconhece que Deus é soberano. Falta mais submissão no coração de Noemi, assolada pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas. Ela não tinha um coração tão submisso. E Deus iria ensinar isso para ela ainda. Apesar de tudo, chega um momento em que ela se despede de Orfa. O texto bíblico não critica a Orfa por ter ido. Mas Rute decide ficar com ela, faz um voto de fidelidade a ela. E as tribulações, elas têm esse efeito muitas vezes. Quando nós, como família, no nosso lar, passamos por dificuldade, lutas, doenças, nós ficamos mais próximos. Isso aconteceu com Rute e Noemi. Os laços de amor estreitam, são mais afinados. Como John Piper escreveu, Noemi pintou um futuro sombrio. Mesmo assim, Rute pegou sua mão e foi junto com ela. Eu não vou casar mais, eu não vou ter mais filhos, mesmo se eu tivesse, ele não serviria para você, mas mesmo assim, Rute acompanhou Noemi e disse, não, eu vou com você. Muitas vezes, meus irmãos, as amizades são condicionadas. Se estiver bem, eu continuo amigo, se não tiver, eu não continuo. Se eu estiver ganhando alguma coisa com esse laço, com essa amizade, com esse relacionamento, eu permaneço. Agora, se eu não estiver ganhando, eu já abandono, vou embora. Rute disse não, eu vou permanecer com a minha sogra Noemi. Piper continua, John Piper. Aqui temos uma imagem clara da mulher de Deus ideal, fé em Deus que vê além de circunstâncias amargas, uma mulher livre das seguranças e confortos do mundo, coragem para se aventurar no desconhecido e no estranho, compromisso radical nas relações designadas por Deus. Uma mulher de valor, uma mulher com ideais mais elevados, não banal, circunstancial, mundana, não, fiel, compromissada com os seus relacionamentos. De fato, então, vemos aqui proximidade, compromisso, feito diante de Deus e com muita intensidade. Diz aqui, de todo estava resolvida a acompanhá-la. Deus ouve a nossa afronta, mas tem misericórdia de nós. É curioso que Noemi chama Deus aqui de Todo-Poderoso. Ela usa a palavra El Shaddai, verso 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Abraão havia chamado Deus Todo-Poderoso, os patriarcas. Mas ela vê Deus dessa forma. Deus me tem dado grande amargura. Tem trazido amargura e pobreza, verso 21. A ideia do verso 21 é essa: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas as palavras revelam esse ressentimento. E às vezes nós mesmos não entendemos isso. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não me livra? Se Deus é todo poderoso, por que Ele me traz amargura? Se Deus é todo poderoso, por que Ele me traz pobreza? Deus é todo poderoso, por que Ele não faz isso
ou aquilo. Contudo, o Todo-Poderoso também tem um caminho preparado. Vejam o verso 22 do capítulo 1. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua sogra, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram no momento exato da colheita. E através disso ela encontraria Boaz. Os caminhos de Deus, irmãos, são perfeitos, ainda que não revelados. Deus não disse: Noemi, tudo está acontecendo, porque depois vai acontecer isso, aquilo. Não. Deus exige confiar nele, exercer fé, sem entender. Abraão, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Deus não entrou em detalhes. Os caminhos de Deus são perfeitos, mas eles não são revelados. Deus não tem a menor obrigação de falar o que Ele está fazendo na nossa vida, qual o propósito dEle nisso ou naquilo. Será que nós somos companheiros na tribulação? Será que o nosso coração está amargurado? Não temos tratado isso? Será que nós usamos as lutas, as adversidades para demonstrar que nós amamos a Deus? Nós podemos evangelizar nas lutas, nós podemos mostrar que Deus é Deus, confiar na soberania de Deus acima de tudo. John Piper, nesse livro que você pode encontrar aí na internet, se não me engano, não julgue o Senhor com débil entendimento, confie na sua graça. Atrás de uma providência carrancuda, Ele esconde uma face sorridente. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E o nosso juízo, irmãos, não pode ser precipitado, tolo, ou sair falando por causa daquilo que nós estamos vendo num primeiro lance. Por trás de tudo, Deus está agindo. Acima de tudo, meus irmãos, quando nós perdemos amigos, quando pessoas vão embora da nossa vida, e mesmo quando nós não temos mais perspectiva de solução, nós temos a certeza de que alguém não vai embora, que é o Senhor Jesus Cristo. Jamais falhará, jamais irá embora. Capítulo 2, verso 12. Então, Ruth foi para o campo lá de Boaz, eles se encontraram, ele ficou sabendo ali da história de Ruth, e no verso 12, Boaz diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Podemos resumir esse capítulo então nesse sentido: refúgio nas asas de Deus. Quem pode, meus irmãos, nos abrigar na tribulação, na luta, na dor, no luto, na perda? Só Deus. Viúvas e estrangeira, no caso de Ruth. Qual a perspectiva? A pior possível. Em Israel, viúva, estrangeiro, o órfão e o pobre, era o quarteto desprezado, aquelas pessoas que tinham muita dificuldade de sair dessa condição. A viúva desamparada, o órfão também. Por isso que a Bíblia enfatiza: visitar as viúvas, visitar os órfãos, acolher o estrangeiro. Mas o que essas duas aqui podem esperar? Como eu falei, elas chegam nesse momento da colheita, porque Deus preparou. Deus dirige os nossos passos com sua providência silenciosa. Deus pode abrir grandes portas que nós não esperamos. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz.
Então Ruth chega nessa época e vai colher casualmente, ou seja, sem uma intenção. Ela entra na parte que pertencia a Boaz, verso 3. Deus, irmãos, se Ele quiser, Ele pode abrir essas portas que nós não esperamos. Pode abrir uma porta onde não parece haver uma. Se nós confiássemos mais, nós oraríamos mais. Falta de oração é porque nós não cremos como deveríamos crer. Ruth, ela não se abate, ela não fica parada, ela se humilha, ela vai colher aquilo que sobra, ela tem humildade, ela vai trabalhar, ela vai lutar. Baseado no livro de Levítico, ela sabia que ela tinha direito a isso. Diz o livro de Levítico, capítulo 19, quando fizerem colheita da terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que estiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É exatamente isso que nós temos aqui. Ela estava colhendo como alguém que estava assim necessitado, que precisava daquilo. Ela teve então humildade para se colocar nessa situação e colher. Verso 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava para os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, qual era da família de Elimeleque. Ou seja, ela não tinha a intenção de ir naquele campo. E também aos olhos humanos, casualmente ela entrou ali no campo de Boaz, que foi o seu resgatador. Por trás desses acasos, aspas, está a mão de Deus. Onde nos encontramos, as pessoas que conhecemos, quando nós verdadeiramente colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, nós temos que crer que por trás desses acasos, dessa casualidade, está Deus ali agindo e direcionando. Deus colocou pessoas fiéis no caminho de Ruth. Boaz, olha como ele era piedoso, verso 4. O Senhor seja convosco, o Senhor te abençoe. Ele tinha uma vida cristã Abrangente, porque ele fala isso no contexto comum e da vida diária. Tanto Boaz quanto Ruth eram submissos a Deus, e você vê o quanto ela era esforçada, não deixou de lutar, mesmo nas dificuldades da vida. Deus dirige o coração dos homens para abençoar o seu povo. Como nós vimos, os dias dos juízes eram terríveis, e no verso 9 está escrito: estarás atento ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela será protegida e guardada nesses dias maus. Boaz, aqui como instrumento de Deus, protege Ruth. Ela tinha um sentimento profundo de gratidão. Olha o verso 10. Como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como é que me favoreces? Ela recebia com gratidão. Ela não estava dizendo aqui, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Não, é uma postura humilde sempre de Ruth. Eu sou estrangeira. Ela sabia que ela era estrangeira, estava em terra estranha. Ela tinha então essa gratidão no seu coração por causa da sua humildade. Como é que me favoreces? Ela tinha compromisso, e Deus abençoa aquele que busca refúgio nele mesmo, verso 12.
ela se vê sempre abençoada e favorecida. Verso 13. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ela se vê como uma serva das servas, nem serva ela é. Deus dirige a nossa vida para o testemunho da sua graça. Ela colheu muito, ela recebeu muito, ela foi abençoada verdadeiramente por Deus na sua colheita. E o autor diz aqui, um cálculo aproximado do que ela respigou equivalia a pelo menos o salário de 1 mês e meio de trabalho. Deus proveu. O Senhor abençoa os seus servos que não abandonam os seus compromissos. Ela volta e entrega tudo para a sua sogra. Ela não abandona a sua sogra. Veja que Noemi, no verso 19, diz o seguinte: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua sogra, sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aquela mulher amargurada começou a ver a mão de Deus agora. Meus irmãos, amargura é pecado. É aquele ressentimento. Aquela coisa ruim que nós abrigamos e alimentamos. E aí quando alguém vem falar, vamos supor, o marido fez alguma coisa que a esposa não gostou. E a esposa fica amargurada. O marido vem falar com ela, ela responde mal. O marido diz: onde está aquilo? Ela diz: eu não sei. O que é isso? Amargura. E meus irmãos, amargura é algo que aparece constantemente no aconselhamento pastoral. Por que uma mulher não responde bem para o marido, ou por que o marido não responde bem para a mulher? Não é, porque ele fez isso, ou não fez aquilo. Porque ela fez isso, ou ela não fez aquilo. Não, é porque tem amargura no coração. É porque tem ressentimento no coração. É porque não aprendeu a perdoar ainda. É que ainda não tem um conhecimento mais profundo da graça e da glória de Deus. E não tem também um conhecimento profundo de si mesmo, porque não se vê como pecador. Quando então no nosso lar a gente não responde como deveria para o outro, ou nem fala com o outro, sabe o que nós estamos fazendo? Tomando o lugar de Deus. Estamos dizendo assim: agora eu vou te castigar. É o lugar de Deus. O servo de Deus, ele não pode ter um coração amargurado. O caminho é perdoar, o caminho é buscar reconciliação. Esse é o caminho da palavra de Deus. Se nós temos um coração amargurado contra Deus ou contra as pessoas, nós temos que tratar isso, porque é pecado. É ofensivo a Deus. Na oração do Senhor, nós oramos: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu não posso pedir o perdão de Deus se eu mesmo não estou disposto a perdoar. O coração do cristão não pode ser um coração amargo, azedo, ressentido, revoltado. Não pode. E muitos casamentos estão acabando por causa dessa amargura acumulada. Boaz era resgatador, curiosamente. Ou seja, ele era o parente próximo de Ruth. A lei do levirato era a mulher que perdia o seu marido, ela tinha que casar com o cunhado, ou no caso um parente mais próximo.
Boaz era um parente próximo, não o mais próximo, mas era próximo. Ela colheu e colheu muito. Deus abençoará o seu povo com o pão de cada dia. Por isso nós oramos na oração do Pai Nosso: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Por isso que nós começamos a oração dizendo Pai, porque Ele sabe prover, Ele cuida, está nos céus, tem autoridade sobre todas as coisas, paternidade, autoridade, santidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus faz provisão para o seu povo que anda em obediência. Os que choram serão consolados, e a tristeza dará lugar para a alegria nessa vida ou na próxima. Mas Deus vai cuidar de nós. As circunstâncias mais duras da vida servem para formar o caráter de Cristo em nós. Às vezes, meus irmãos, nós oramos: Deus trabalha no meu coração, cura as minhas feridas, me molda. Mas quando Deus envia a tribulação, a dificuldade, muitas vezes nós pensamos: por que eu estou passando por isso? Deus, Ele nos ensina diretamente através da palavra. Mas Deus também ensina a palavra nas circunstâncias da vida, como se fossem assim, exercícios para praticar a palavra. O que importa é isso, irmãos: o caráter de Cristo formado em nós, seja pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação, pela perda, mas que Cristo seja formado no nosso coração. Porque esse é o grande propósito da vida cristã, segundo Romanos capítulo 8. O amor de Cristo também nos leva a um compromisso vertical com Ele mesmo, horizontal com os homens. Amar a Deus e amar ao próximo. Não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo também os meus irmãos. Não posso dizer que eu ando diante de Deus se eu não amo minha esposa, se eu não amo meu marido, se eu não amo meus filhos. O amor de Cristo não pode ser em apenas um sentido. Ele envolve toda a vida. Nós vivemos diante da face de Deus. E o resgatador aqui é símbolo da pessoa mesmo de Jesus, que nos resgatou. A disposição que Boaz demonstrou de sujeitar-se a um dever com alto preço, prenunciou a disposição do resgatador maior, com R maiúsculo, que haveria de descender dele. Quem nos resgatou? Quem nos tirou da miséria? Jesus Cristo. Quem pagou o preço por nós? Jesus. Efésios 2 fala que Deus abençoou aquele que era estrangeiro. Aquele muro que separava os judeus dos estrangeiros já não existe mais. Naquela época tinha um muro, estava escrito assim: se você estrangeiro passar daqui, você vai ser morto. Por isso que aquela acusação que Paulo tinha conduzido um estrangeiro lá no templo foi tão grave, queriam matar ele. Era uma profanação do templo introduzir um estrangeiro. Mas você vê agora Ruth, abençoada, mesmo estrangeira, e até em Mateus 1 nós vemos ela na linhagem do Messias. Que Deus veio para as nações. Então, versículo central, Ruth 2,12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Deus estabelece então a família, núcleo da felicidade e virtude. Afinal, para que casar? Tem essa figura lamentável que as pessoas usam muito assim em camiseta, parece, né? Que é o game over, né? O cara está acorrentado. Agora é o fim do jogo, né? Porque game over aparece mais em jogo. Então acabou a aventura, acabou a curtição, agora a pessoa casou, né? E o pessoal está brincando muito com isso. Só que parece que não é só uma brincadeira sem sentido. Parece que realmente isso tem retratado a visão que as pessoas têm do casamento ultimamente. O casamento como uma prisão,
Casamento como algo que sufoca, que limita, que já não quero mais curtir, então eu vou casar. E muitas pessoas são contra o casamento. Muitos filósofos, muitas feministas, inclusive, falam isso. Não case, porque casar é limitar a si mesmo, elas falam. E eles também. Então, afinal, para que casar? Tem gente que fala, eu casei para ser feliz. Será que esse propósito é bíblico? O que está por trás disso, né? Eu casei porque eu encontrei um homem perfeito. Eu casei porque essa pessoa, etc, essa pessoa, etc, essa pessoa, etc. Tem gente que fala assim, eu casei para sair de casa, porque eu não aguentava mais ficar em casa, então eu fui casar. Né? Não aguentava mais os pais, não aguentava mais os irmãos, sei lá o quê, então casou. Como se fosse um refúgio, um escape. Eu casei para ter filhos. Eu casei porque eu acho bonito, né? Sempre sonhei com isso. Tem gente que acha bonito assim, casar. Eu acho bonito casar, viver casado, ter filhos. Eu acho bonito isso. E o pior, né? É quando a pessoa fala assim, eu casei porque todo mundo casa. Então, eu também tinha que casar, casei. E é engraçado isso, porque primeiro você é pressionado para namorar. Vai namorar? E aquela pessoa, e aquela pessoa, e aquela pessoa. Depois, namorando, e aí não vai casar? Não vai casar? Está enrolando, etc. Aí casa, qual que é a próxima pressão? Não vai ter filho? Tantos anos, não vai ter filho? Aí você tem filho, você não vai ter neto? E assim sempre vai, as pessoas querem pressionar. Deus estabeleceu a família como canal de felicidade, isso é verdade. Felicidade do lar foi um desejo abnegado de Noemi, capítulo 3, verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ela, que era viúva, ela que tinha Ruth como amparo, ela estava buscando um lar para sua nora. Um desejo abnegado. Mesmo sendo uma viúva desamparada, ela está cuidando do outro. A palavra lar aqui é muito interessante. Não hei de eu buscar-te um lar, um repouso saudável. A ideia de lar é uma ideia assim, de descanso, segurança, que nós alcançamos através do casamento. Para que sejas feliz, é verdade. O casamento traz felicidade, mas a felicidade não é um fim em si mesmo. A felicidade do lar é uma grata satisfação. A ideia de para que sejas feliz aqui é para que você esteja bem, para que você seja feliz, para que você esteja num ambiente agradável. Nosso lar, irmãos, tem que ser um lugar agradável, de refúgio, onde nós nos sentimos bem, tem que ser um lar. Esse filme, se você não assistiu, assista, A Prova de Fogo. Um homem que estava com seu casamento já arruinado, perdido. Mas o seu pai, conselheiro bíblico, falou de Cristo para ele, essa cena da cruz, e ele passou a lutar pelo seu casamento. E a mulher não respondia ao que ele fazia. Ela tratava ele com amargura, mas ele não desistiu. Ele queria ter um lar abençoado por Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos desistir. Nosso lar é um lugar de guerra, onde nós não temos satisfação de estar, não queremos voltar. Muitas pessoas preferem ficar fora de casa do que dentro de casa. Nós temos que lutar, porque nós deveríamos ter essa felicidade no nosso lar, na nossa casa e no nosso casamento. Não um peso, um fardo, onde muitas vezes a pessoa pode até pensar,
acho que eu nem deveria ter casado, era melhor ver solteiro. Ou, acho que é melhor separar. Temos que lutar, como esse homem aqui lutou no filme. Deus estabelece a família sem anular a responsabilidade das nossas escolhas. Os irmãos conhecem a história. Noemi aconselhou Ruth para que à noite ela se deitasse aos pés de Boaz. E assim Boaz deveria estender a sua capa como um juramento de que ele resgataria Ruth para casar com ela. Portanto, não existe nada aqui nesse texto de sensualidade, muito menos promiscuidade, ou como se Ruth estivesse pressionando Boaz a alguma coisa. Noemi aconselhou ela para que de noite ela deitasse aos pés, exatamente como está na figura, e colocasse para Boaz que ele deveria resgatá-la. Ele não imaginava receber esse pedido de Ruth. Ele viu isso como um ato de bondade. Ela não buscou jovens, ela não buscou ricos. Ruth então seguiu o caminho que a sua sogra colocou para ela. Ruth obedece com orientação, ela recebeu orientação e aí ela obedeceu com prontidão. Ela diz: tudo quanto me disseres farei. E com exatidão, exatamente como a sua sogra falou, ela fez. Deita aos pés. Importante essa ênfase. Ela não se deitou com ele, ela se deitou aos pés de Boaz. Eles não consumaram o casamento, eles não tiveram relação alguma. Boaz disse o seguinte: olha, eu sou teu parente, mas não sou o parente mais próximo. Existe outro. No capítulo 4, Boaz se encontra com esse parente que era mais próximo do que ele. E esse parente mais próximo diz: olha, eu não posso resgatar Ruth. Está aí no verso 6 do capítulo 4. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então eles esperam esse momento em que a aliança é feita com esse resgatador mais próximo. Portanto, não há nada aqui de imoral, como muitas pessoas querem colocar hoje. Uma análise cuidadosa do texto deixa isso claro. John Piper escreveu o seguinte, naquele livro que eu citei anteriormente: a situação, sem dúvida, poderia nos levar a uma das duas situações: uma apaixonada e ilegal cena de relações sexuais, ou uma cena deslumbrante de pureza, integridade e autocontrole. À noite, sentada aos pés, deitada ali aos pés de Boaz, mas eles concordam. Eles dizem assim: vamos esperar para ver se o parente mais próximo não quer te resgatar, e aí nós vamos fazer tudo corretamente. A própria Ruth desejava ser resgatada por Boaz, como está aí no verso 8 e 9. Sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Deus estabeleceu a família como fundamento da virtude. Ela foi reconhecida por sua bondade, a benevolência, citada no verso 10, uma palavra muito interessante. Ela sempre foi fiel na narrativa aqui. Ela foi fiel aos mandamentos, ela foi fiel à sua sogra, ela seguiu aquilo que deveria ser feito. Então Boaz respondeu: que o Senhor abençoe minha filha, você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Verso 10, o finalzinho: não foste após jovens, quer pobres, quer ricos.
Ruth estava resgatando aqui o nome da sua família. Por isso que fala aqui que estava abençoando o seu sogro e também a sua sogra. A palavra benevolência, uma palavra muito usada no Antigo Testamento, recede, normalmente usada para a aliança, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então, amor leal, bondade misericordiosa, devoção, misericórdia, vai aparecer todas essas traduções aí no Antigo Testamento. Mas essa fidelidade demonstrada no amor, não só amor, mas esse amor fiel, esse amor leal, esse amor apegado, fundamentado. Ruth foi com Noemi por amor. Boaz reconheceu sua ação agora como bondade e chama-o de Hesed. Ela não foi após os jovens e ricos. Qual é o seu padrão? Temos que ensinar isso para os jovens. Eu quero casar com aquela moça porque ela é linda. Eu quero casar com aquele jovem porque ele é muito interessante, ele é inteligente, ele é dinâmico, eu gosto dele. Qual é o padrão, irmãos, para casarmos? Para escolhermos alguém? Ruth não foi atrás de jovem e rico. Ruth, ela obedeceu a direção de Noemi. E esse mundo que nós vivemos coloca diante de nós constantemente: olha, busque alguém que seja assim, que seja assim, que seja assim, e totalmente fora da palavra de Deus. Não um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas um homem que seja isso, segundo o padrão de Hollywood, uma mulher que seja aquilo, segundo o padrão de beleza moderna, etc. Mas por vezes não colocamos em oração as coisas. Bonito, rico, qual que é o nosso interesse afinal? Qual é o seu padrão? Ruth então é uma mulher virtuosa, diz o final do verso 11. Toda a cidade do meu povo sabe que as mulheres virtuosa, digna, habilidosa, eficiente, é isso que a palavra virtuosa quer dizer. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas é que procede vergonhosamente como podridão nos seus ossos. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Aqui no seminário, falando para seminaristas e tal, alguém que procura o ministério, ou busca o ministério, muitas vezes nós ouvimos assim: olha, você vai casar com alguém? Então procura uma mulher que trabalha com crianças, que toque piano, e tem mais alguma coisa que eu não lembro mais o que era. Seja presidente da SAF, no caso da presbiteriana, da Sociedade das Mulheres. É um conceito errado. Primeiro, porque nem todos ou todas têm o mesmo dom, para começar. E antes de tudo, meus irmãos, nós temos que buscar o quê? Não alguém que faça isso ou que faça aquilo, mas alguém que ande com Deus. Melhor um pastor, um obreiro, casar com uma mulher de Deus, que não toca piano, que não trabalha com criança, mas faça outras coisas, do que casar com uma que toca piano e tal, mas não anda com Deus. Vai ser um fardo no ministério, que é ciumenta, incompreensiva, e vai, não digo acabar, mas talvez acabe, mas vai atrapalhar, pelo menos vai atrapalhar muito o desenvolvimento do ministério. Esse é o ponto, nós temos que buscar essas coisas, uma mulher virtuosa, sábia, que anda com Deus, um homem que anda com Deus. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Busque o Senhor.
Homens de Deus seguem os caminhos de Deus. Ele coloca, eu sei que tem um resgatador mais próximo do que eu. Ele quis seguir os caminhos de Deus. Nós vemos que Boaz tinha interesse em casar com Ruth. Provavelmente Ruth era bem mais jovem do que ele, bela. Mas ele não queria atropelar as coisas. Ele queria seguir os caminhos e confiar na providência de Deus. Como é bom quando nós não nos precipitamos. Tiveram zelo pelo testemunho, porque diz o verso 14, capítulo 3, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. O que é isso? Zelo pelo testemunho. Não importa o que eu faço com minha namorada, porque o que eu faço é entre eu e Deus e ela e Deus. Muitas vezes nós ouvimos isso. Não, eu vou viajar sozinho com minha namorada, com meu namorado, e nós não vamos fazer nada. E não importa o que as pessoas vão pensar ou dizer, porque a minha consciência é com Deus. Não, importa sim. Deveria ser disciplinado alguém que age dessa forma, que não está nem aí para dar um bom testemunho. Dê um bom testemunho, em todos os sentidos. Vejam, eu não queria que alguém tivesse a impressão de que houvesse ali acontecido alguma coisa. Zelo pelo testemunho. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou, ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Isso é autocontrole. Segundo o costume, era como se Boaz estivesse dizendo para Ruth, segundo o costume, Ruth, há um outro que possa te remir e eu não posso prosseguir até que todas as coisas sejam devidamente acertadas com ele. John Piper escreve o seguinte, as estrelas estão belas, é meia-noite, ele a ama, ela o ama, eles estão sozinhos, ela está sob seu manto, e ele para por uma questão de justiça. Que homem, que mulher, quanta pureza. Irmãos, infelizmente, esses filmes, seriados e sei lá o que mais, de modo algum tem essa parada ou esse breque. Conhece no dia já tem intimidade, relação, etc. Se o jovem hoje falar que é virgem, ou se o jovem hoje falar que não tem relação com a sua namorada, é um absurdo. É uma caretice, é uma coisa atrasada. Esses filmes, eles estão contaminando muito a mente das pessoas. Conhece no dia, tem relação, aí na manhã diz assim, eu não quero mais, eu não gostei muito de você, quero outro. Aí na outra semana já é outro, e na outra semana outro. Uma futilidade nos relacionamentos, uma coisa vazia, imunda. Entrega o corpo para um, para outro, para outra, mas não, aqui nós não temos isso. Todo o clima está ali, mas eles param, porque eles não são casados. E eles têm uma preocupação com um bom testemunho. Mantenha-se fiel a Deus, porque certamente você vai agradecer muito a Ele por não ter caído num caminho de impureza. E aquele que se tornou cristão depois, certamente ele vai sofrer com isso. Mas deve ter a consciência que Deus purifica de todo pecado, lava, transforma. Mas não vai ter o privilégio de olhar para a esposa ou para o marido e pensar, foi único. É um peso que vai carregar, sem dúvida.
não deve ser um peso de remorso, de tortura, mas que é a perda de um grande privilégio. E quantas pessoas hoje perderam esse privilégio? Infelizmente. O conceito da vida de hoje, então, dá prazer? Então faça. Para o inferno com sua culpa e com os princípios puritanos de castidade e fidelidade. Ainda fala que é puritanismo. Dá prazer, você quer, você é jovem, vai, por que não? Mas se as estrelas estão brilhando em sua beleza, seu sangue está pulsando, você está seguro na privacidade do seu lar, pare por uma questão de justiça. Não seja como o mundo, seja como Boaz, seja como Ruth. Profundamente apaixonados, sutis, perspicazes na comunicação, mas poderosos em autocontrole e comprometidos com a justiça. Então, eu estou num relacionamento com alguém. Ora, Senhor, dá-nos santidade, pureza, autocontrole, domínio próprio. E às vezes, meus irmãos, mesmo casados, levamos para o casamento coisas que não deveríamos. Pornografia. Às vezes conversa com um certo sentido a mais com outra mulher ou com outro homem. E o Solano Portela colocou lá no seu site um pacto de pureza, muito interessante, os irmãos poderão ler depois. Eu trouxe alguns pontos aqui, eu vou pular, mas os irmãos podem ver depois. Um compromisso que você pode imprimir, assinar, de não responder e-mails, não abrir sites que tenham imoralidade, pornografia, linguagem imprópria. Muito menos lançar isso no Facebook, promover essas piadas imundas, sujas, ou ficar se expondo para os outros. Pesquisar, dar andamento a links. Não promoveremos nem caminharemos piadas sujas. Filme. Veja a classificação dos filmes, apesar que é uma coisa totalmente contrária aos princípios cristãos, né? Porque às vezes você vai ver um filme de 14, 12 anos e está longe de ser 12, 14 anos aquilo. Mas tenham cuidado de ver a classificação. Nós temos tanto cuidado em ensinar a Bíblia para os nossos filhos, e às vezes um filme vai colocar tantas coisas contrárias àquilo que nós estamos ensinando. Música, letra, televisão. Nós temos que ter controle sobre a televisão. Nós não podemos ligar no canal e simplesmente o que for passar aí, deixa. Daí vem propaganda disso, propaganda daquilo. Imaginou o mal que está fazendo isso no coração das pessoas? Por que isso tudo está semeando no coração das pessoas? Por que a nossa sociedade virou tão imoral, tão baixa, tão pornográfica, tão sensualizada? Você vê os adolescentes também no Facebook, aquelas fotos e tudo. De onde vem tudo isso? De algum lugar está vindo. Deus estabeleceu a família nos caminhos da sua providência. Casaram os dois, se comprometeram, porque Deus faz o melhor, Ele promete fazer o melhor, no melhor tempo, da melhor forma. Compartilhe suas lutas com os irmãos fiéis, peça para que irmãos fiéis orem com você. Espere o Senhor agir, elas aprenderam isso. O provérbio diz, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Ou seja, erra o caminho quem é precipitado. Deveria seguir um caminho, mas foi tão precipitado que atropelou e foi para outro lugar que não deveria.
Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia seu próprio mal. Ou seja, coloquei a linguagem de hoje aqui. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. A gente se preocupa muito com aquilo que deveríamos entregar para Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu sou fraco, mas Deus é forte. O que Ele está fazendo? Eu não sei, mas eu confio. Essa é a lição de Ruth. Resumindo então aqui os pontos, Deus estabelece a família como um canal de felicidade. Sua família é feliz? Sim? Não? Por que não? O que está faltando? Em primeiro lugar, pode faltar muita coisa, mas vamos pensar especialmente naquele momento de oração com a sua esposa, leitura bíblica, aquela atenção, aquele cuidado. Por que não é mais tão feliz? No dia do meu casamento, na festa lá, alguém me disse assim: aproveita agora, aproveita a lua de mel, porque tudo isso passa. O cara falou isso no dia do meu casamento. Não passou, graças a Deus. Hoje eu entendo que ele falou aquilo não porque ele analisou 1000 casamentos, mas porque ele estava dessa forma. Perdeu a felicidade, perdeu a alegria, perdeu aquele romantismo. O casamento muda. Umas coisas a gente deixa para trás, outras coisas são mais elementares, no sentido de relacionamento, mas deve amadurecer. Não regredir, amadurecer. Você deve ter alegria, deve ser feliz no seu lar, feliz com a sua esposa, feliz com o seu marido, feliz com os seus filhos. E pensar: será que eu estou impedindo? Será que eu estou sendo aqui um motivo de tropeço? Será que o meu lar não é tão feliz quanto deveria ser por minha causa? Deus estabeleceu a família para a felicidade do homem, prazer, alegria profunda. Deus estabeleceu a família sem anular a responsabilidade de nossas escolhas. Ruth fez o que Noemi ordenou para ela, dirigiu. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter prudência, nós temos que ter cuidado. Deus estabelece a família como fundamento de virtude, da virtude, o lugar onde nós vamos crescer. Amados irmãos, como nós crescemos na fé? Através do casamento. Como nós conhecemos mais a Deus? Através do casamento. É uma escola espiritual. Deus estabelece a família nos caminhos da sua providência, como foi o caso aqui. E é curioso que o livro traz essa ideia de resgate, que aponta para Cristo, como eu li. Lucas 15, aquele que resgata a ovelha. 1 Pedro, ele nos resgatou pelo seu sangue precioso. A ideia de família na Bíblia traz esses passos. Nós éramos escravos do pecado, Romanos 6, 7 e 8, mas Deus nos adotou em Cristo e agora nós temos comunhão, Romanos capítulo 8. E as virtudes que nós vemos aqui, nós devemos buscar no Santo Espírito, Gálatas 5, pureza, 1 Coríntios 6, nosso corpo é santuário do Espírito, e confiar em Deus, como fazia Davi, Salmo 3 e 4. Veja no capítulo 1, por favor. Nós estamos já caminhando para o fim.
Noemi com fartura, uma família, depois vem a fome e ela perde os filhos. No final do capítulo 1 ela está amargurada. Verso 20, não me chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vejam, altos e baixos, família e pão em Moabe. Perde marido, perde filhos e fome. Capítulo 2, vem a colheita, colhe muito, encontra Boaz. Mas no final do versículo 23, diz o seguinte, o capítulo 2, verso 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, ficou com a sua sogra. O autor aqui ele quer dar essa impressão assim, e agora, o que vai acontecer? Chegaram na época da colheita, mas agora a colheita acabou. Altos e baixos, percebe? Ela vai então até Boaz, aquela noite. Ele pode ser o resgatador, mas tem um resgatador mais próximo. E agora, o que vai acontecer? Mas finalmente, no capítulo 4, tranquiliza toda essa cena. Ela casa com Boaz e ela tem um filho. Aos nossos olhos, como eu coloquei aqui, nós interpretamos como altos e baixos. Parece uma coisa assim meio embaralhada, meio confusa. Mas Deus sabe o que está fazendo. José, amado na casa do pai, mas odiado pelos irmãos. Aí é vendido como escravo. Mas é abençoado na casa de Potifar. Mas depois vai preso. Mas lá ele interpreta o sonho. Mas aí ele é esquecido. Depois ele se torna governador quando é lembrado. Sempre altos e baixos. Quando você acha que vai ficar tranquila a cena, alguma coisa complicada aparece. E é exatamente isso que nós enfrentamos na nossa vida cristã. Quando achamos que está tudo estabilizado, vem uma tempestade. E quando passamos muito tempo assim, tranquilos, pensamos, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Precisamos acostumar com isso. Para encerrar, Ruth 4, 13 a 15. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, o Senhor. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Boaz casa com Ruth. O menino chama Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Ou seja, Ruth era uma mãe da linhagem messiânica, a maior honra para uma mulher israelita. Ela nunca poderia imaginar o que Deus tinha preparado para a vida dela. O que ela tinha que fazer era confiar. Obed significa aquele que adora ou aquele que serve, porque a ideia de adoração e serviço na Bíblia são próximas, são ligadas. A grande honra de ser incluída como mãe na linhagem messiânica, Deus tinha preparado algo muito maior ligado ao seu reino. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado porque nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a confiarmos nos momentos mais difíceis e até tristes, de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós somos Teus.
Abençoa o nosso lar para que seja um núcleo de felicidade, virtude, comunhão, alegria, prazer. Que Cristo seja honrado e conhecido, ó Deus, nas nossas casas. Abençoa, Pai Santo, a família de cada um aqui. E que esta palavra possa ser cumprida, Senhor, na nossa casa. Perdoa as nossas faltas, amargura, que às vezes se aloja no nosso coração. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar. E, ó Deus, que sejamos humildes, vivendo sempre na luz da Tua presença. Obrigado, Pai, por esses momentos. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Passo a palavra para o Gamaliel.